Boa noite. Minha conexão está um pouco complicadinha aqui, mas vamos ver se está tudo certo para o nosso encontro de hoje. Nosso tema é chakra laríngeo, o espelho da alma. Do que nós vamos falar hoje? Desta região, deste chakra. Vocês já perceberam que mesmo quando as pessoas estão conversando com vocês, de alguma maneira você está prestando atenção, você está conversando aqui na cabeça, mas você também está conversando aqui. Já tiveram essa sensação? Ou já perceberam isso? Que essa região está muito conectada com as nossas relações, com as nossas comunicações. E mesmo se eu não estiver falando com alguém, quando eu estou pensando em silêncio, essa região ela continua trabalhando. Veja, eu não estou querendo dizer que os outros chakras não trabalham juntos, mas nós estamos especificamente no nosso encontro de hoje pensando, aprendendo um pouco sobre este chakra, até para que a gente saiba administrar e entender tudo o que acontece conosco. É comum muitas vezes nós dizermos assim, olha, estou entalada com alguma coisa, é uma expressão que nós conhecemos. Então, esta região, ela absorve muitas das nossas dificuldades. Ela é ligada à nossa fluência, à nossa fala. E como eu disse, mesmo que você não está falando no sentido de externando, internamente essa região ela está trabalhando, pensando, sentindo. E é importante que tenhamos essa consciência. É importante que nós pensemos sobre essa nossa região, porque ela também acaba adoecendo através das nossas dores. Então, muitos problemas ligados à faringite, laringite, né, são sentimentos não expressados, emoções não expressadas, tudo que foi sentido e sobrecarrega esta região. Nós temos 3 regiões que são muito sobrecarregadas por sentimentos, né? Por aquilo que nós sentimos. Como eu disse, todos os chakras, o equilíbrio de todos eles é muito importante para cada um de nós. Mas 3 recebem e sentem muito todas as nossas dificuldades. O cardíaco, o plexo solar e o laríngeo. Quantas vezes nós não ficamos com aquela conversa interna? Nós ficamos e toda esta região vai sendo acumulada de tudo aquilo que nós deixamos de falar, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós temos insegurança em expressar em todos os sentidos. E vamos tendo doenças, como eu já falei, ligados a essa região. Veja, esse chakra ele entra muito facilmente em desalinho exatamente porque nós ficamos intoxicados por muitas coisas que nós recebemos. Não só pelo que não expressamos, mas também por coisas que vão nos afetando, porque pela nossa sensibilidade nós ainda temos uma certa dificuldade em desapegar da fala do outro ou fazer com que aquela fala não necessariamente nos abale. Lembrar que sempre tudo que nos abala é por causa da nossa vulnerabilidade e das nossas carências. Somos tão necessitados de afeto que ficamos muito suscetíveis à opinião e à expressão de cada um sobre cada um de nós. E aí sentimos muito um aspecto, a rejeição. E essa rejeição, ela acaba se associando à nossa baixa estima. Então, quanto mais baixa a nossa estima, mais nos sentimos rejeitados e abandonados. Então, cada expressão do outro não é do outro. Nós pegamos como muita propriedade, como se fosse sincero e aquilo nos afeta. Nos misturamos com todas as informações recebidas. E como estamos dizendo aqui, essa região vai conversando em todas as relações, com aquilo que está ouvindo, com aquilo que está sentindo, com aquilo que está pensando, com aquilo que está expressando ou não.
nós também sabemos que a fala, a comunicação, ela pode também ferir o outro. Então, além do que nós recebemos, tem a nossa fala direcionada para o outro, né? Quando nós mentimos, quando nós desconsideramos, quando nós falamos para machucar, quando nós trabalhamos com a fala desanimando o outro, quando nós falamos para prejudicar a outra pessoa. Então nós também jogamos para fora, utilizamos esse chakra no sentido negativo, não em prol do bem alheio, mas muitas vezes no sentido destrutivo, dirigido a outra pessoa. Claro que cada dia que passa nós vamos tendo mais a consciência de como é importante que todo o nosso movimento, toda a nossa comunicação, toda a nossa expressão seja muito mais no sentido positivo, porque isso beneficia nossas relações e beneficia a nossa saúde. Isso que é importante, a nossa saúde. Então, se eu sei usar a fala de uma maneira que fale de amor, que traga alegria, que fale da gratidão, tudo isso é um trabalho que é uma energia positiva. Então você está emitindo para o outro todas essas palavras e você também está se beneficiando de todas essas palavras no sentido positivo. O único jeito de evitarmos tanto sofrimento no sentido de doenças físicas e emocionais é entendermos a importância de transformar isso tudo de uma maneira mais positiva. Sair da desavença, sair das raivas, sair das mágoas. Eu não estou dizendo que essas coisas todas não existam, mas como nós trabalhamos para que elas deixem de existir ou que elas nos afetem cada dia menos, até que possamos trabalhar na luz e não mais isso ser importante para a nossa vida. Mas importante sim, caminhar no sentido firme do bem, da construção, do desenvolvimento, do aprendizado para si próprio e em benefício do outro, tudo que nos for possível. Mas lembrem-se, precisamos estar alinhados, e estar alinhados significa que estamos bem conosco. Estar bem conosco significa que as coisas não têm tanta importância quanto nós damos. E que aquilo que o outro expressa fala muito mais sobre ele do que sobre cada um de nós. Que o que ele fala pode ser a opinião dele, mas não representa a verdade para nós. Porque senão nós ficamos o tempo todo brigando mentalmente, brigando com esta região, brigando com o coração dolorido, brigando com o plexo solar sofrendo. E vamos ficando o quê? Desgastados. Essa é a verdade. Porque quando nós estamos com alguma dificuldade, nós ficamos cansados, ficamos desgastados, ficamos sem energia, podemos ter dificuldades para dormir, podemos ter dificuldades na questão do apetite, podemos ter falta de apetite ou às vezes a compulsão, como se estivesse compensando as nossas carências, as nossas dificuldades. E na verdade a única forma de resolver as nossas dificuldades não é colocando isso, por exemplo, num alimento ou numa doença como uma faringite ou numa rinite, no aparelho respiratório. É trabalhando dentro de nós a consciência de que só existe uma verdade nessa vida e a verdade é o amor. E que esse amor começa no nosso desejo de ficar bem com cada um de nós. Não adianta eu pensar que o outro está me rejeitando, se no fundo eu não percebo que eu estou me rejeitando cada vez que aquela conversa, aquela palavra me toca e me desequilibra. Eu me abandono e me entrego à dor, à mágoa, à raiva, à tristeza. Então o abandono principal não é do que o outro está fazendo, mas do que nós permitimos que seja feito com cada um de nós. Então, quando falamos da autocura, do processo de se melhorar e de se transformar, é ter a consciência primeira de que o importante para nós é o nosso equilíbrio.
que o importante para nós é observar cada movimento nosso diante das situações, diante das pessoas e diante de nós mesmos, sem sombra de dúvida. Então, se esta região está sempre trabalhando ou vai ficar entalada com alguma coisa, cabe a cada um de nós desentalar, desobstruir a passagem das energias para que tudo flua de uma maneira equilibrada, de uma maneira harmoniosa, que possamos ter paz e equilíbrio, que possamos cada vez mais entender que depende de nós como as coisas vão influir ou não no nosso dia a dia. É bom sempre lembrar que palavras não ditas nos engasgam, mas eu tenho que lembrar, acima de tudo, como essas palavras podem sair de maneira que seja construtiva e não destrutiva a ninguém. Porque nós não queremos também palavras destrutivas. Nós queremos palavras que nos ajudem a melhorar, a evoluir, a crescer. Então hoje eu deixo aqui para vocês um pensamento. O que é que eu estou alimentando na minha vida? Angústia, mágoa, rejeição, abandono, dor, tristeza? Ou eu vou alimentar e engolir tudo que é positivo e faz bem? Tudo que me nutre, não que me desanima. E ao mesmo tempo que eu possa, através da minha palavra, expressar ao mundo a minha gratidão, mesmo com as situações não positivas, porque elas me auxiliam no aprendizado sobre mim mesmo, no aprendizado sobre até a tristeza das pessoas. Que esta fala, esta comunicação não seja mais algo que nos leve a adoecer, mas sim a nos curar, a nos transformar e ensinar ao próximo como se transformar diante de todas as situações à sua volta. Que essas palavras podem auxiliar a cada um, sempre pensando nesta região que é o nosso foco hoje, que esta região esteja desobstruída, para que a luz possa entrar, para que a tristeza dê passagem para o conhecimento, para que esse conhecimento se transforme em autoconhecimento, para que eu me torne melhor a cada dia para mim mesmo, para que eu não tema nenhuma situação e não fique remoendo qualquer coisa, que eu entenda que cada ação desta forma só traz consequências ruins para mim mesmo. Que o meu adoecer é fruto daquilo que eu deixo entrar e permito que permaneça em mim como um veneno, que eu possa transformar tudo como uma água fluidificada, que entra desobstruindo, limpando, e que possamos ser gratos por cada coisa ao nosso redor e cada pessoa colocada no nosso caminho, que traz para nós a consciência de que precisamos cada vez mais estar firmes, seguros, sermos transparentes, verdadeiros, e que a nossa fala equilibrada e tranquila possa mostrar para o outro que é assim que se vive, que se melhora os dias, que se constrói, e não só constrói o próprio caminho, mas vai abrindo o caminho para todos que estão à sua volta.
e podemos ir construindo relações melhores, com uma comunicação mais saudável, onde a nossa voz não seja mais para ferir, mas sim para alegrar e bem dizer a cada um a sua presença e agradecido pela sua existência. Que possamos levar para o outro o que queremos para nós e que possamos ter a sabedoria de não permanecer em situações que tragam dor, porque essas punições em nada nos ajudam a melhorar, só nos mantém aprisionados no nosso próprio desejo, mesmo que inconsciente, de sermos vítimas, sofridos e desalentados. Que possamos ter a consciência a partir de agora, eu estou pensando, mas ao mesmo tempo esta região o tempo todo trabalha, porque quando estamos mentalmente repetindo o que a gente quer falar para o outro, isso aqui está junto, ó, trabalhando, trabalhando, trabalhando. E que esse trabalho seja agora de uma outra maneira, seja na consciência do amor e, acima de tudo, do auto-amor, do respeito e do auto-respeito. Que possamos cada vez mais estarmos unidos neste trabalho de auxiliar, de nos ajudar na evolução, no nosso caminho, de auxiliar a todos à nossa volta e sabendo que cada vez que a nossa energia está conectada com coisas positivas, nós estamos auxiliando a limpeza do próprio planeta. Que cada um faça a sua parte, que cada um entenda a importância de fazer a sua parte e que cada um tenha sabedoria nas suas palavras e, acima de tudo, sabedoria quando essas palavras podem gerar transtornos para si próprio e quando o que vem de fora causar transtorno para si, manda embora. Vive na luz. Seja a luz. Esteja no bem. Viva no bem e ensine o que é viver no bem. Tenha um excelente final de semana, que essas palavras possam ficar no coração de cada um, que tenham tranquilidade em todos os seus dias, que tenham respeito por todas as situações e que estejam preparados para qualquer situação, mas preparados, envolvidos em muita luz, preparados e prontos para qualquer situação, porque temos força, temos poder, somos fonte criadora e podemos, através da nossa comunicação, paralisar o que é ruim, aceitar o que é bom e, como eu disse, ensinar o outro como aprender e fazer da mesma maneira. Que não tenhamos mais palavras de desamor e não queremos mais a destruição, mas sim a construção ou reconstrução. E que nossos dias, desta maneira, poderão ser melhores. Excelente final de semana, bom descanso a todos, muita luz e muita paz. Assim é.